Paz, seus amados, vai tudo bem? Espero que sim. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, Evangelho Aplicado à Vida Comum. E vamos dar continuidade à nossa série, O Cristão e os Relacionamentos. A gente está dentro da série, a gente fez uma parte aí bastante especial no que diz respeito ao relacionamento conjugal, que depois do relacionamento com Deus, certamente é o relacionamento mais importante, porque a Bíblia nos ensina que o homem, a partir do momento que escolhe uma mulher para casar e quando casa-se com ela, os dois se tornam um só. Então, obviamente, será o relacionamento mais próximo e onde vai se exigir muito esforço para que haja harmonia e que seja um relacionamento que, de fato, glorifique o nome do Senhor. Na semana passada, a gente tratou de como a mulher deve se relacionar com seu esposo e hoje a gente vai inverter. É como que, sob uma perspectiva bíblica, como que o marido deve se relacionar com a sua esposa. Então, partindo desta perspectiva, o primeiro entendimento que nós devemos ter é o seguinte, que Deus, na sua soberania, estabeleceu o homem como cabeça, como está registrado em Efésios, capítulo de número 5, no versículo 23, que diz assim: pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. É de fundamental importância que o marido, dentro da relação, dentro do relacionamento, ele tome uma posição de liderança. Essa liderança, obviamente, ela tem que ser exercida em amor, sempre. Esse é o ideal. Não uma liderança opressora. O homem ele tem que chamar para si uma série de responsabilidades. E é ele que deve conduzir, direcionar os caminhos que o casal ele precisa traçar para o seu crescimento, em todos os quesitos. Cabe ao homem esta responsabilidade. Claro que sempre tendo ao seu lado a sua esposa como ajudadora idônea, como nós já vimos no vídeo anterior. Isso, em absoluto, não dá ao homem o direito de oprimir a varoa, subordiná-la, humilhá-la. O homem que faz isso, mesmo se dizendo cristão, ele não entendeu o Evangelho. Ele não entendeu o Evangelho da graça, porque ele tem que exercer essa liderança em amor. Da mesma forma como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. O texto no original, esse amor, na minha colinha aqui, na Bíblia interlinear, está no grego a palavra agapau, que é o famigerado amor ágape, o amor sacrificial. Essa liderança ela deve ser exercida em sacrifício. Aí a gente entra na questão da renúncia. Sempre o homem tem que buscar em Deus sabedoria, discernimento para conduzir a relação debaixo da vontade de Deus, sempre da melhor forma possível e de forma sacrificial, em amor. É o que Paulo vai deixar registrado, que nós devemos amar nossas esposas como o próprio Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Esse amor, obviamente, ele vai nos fazer entender que nós devemos cuidar de nossas varoas como o vaso mais frágil da relação. Tá? Isso vai estar registrado na Epístola de Pedro, na 1 de Pedro, capítulo 3, no versículo de número 7, que diz assim: igualmente vós, maridos, vivei com elas as esposas, né, com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais frágil, e como sendo elas herdeiras convosco da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. É tão importante isso, é tão fundamental, é tão preponderante aos olhos do Senhor que nós cuidemos de nossas esposas, que nós a amemos
que nós venhamos entender que elas são o chamado vaso mais frágil da relação. Então a gente deve cuidar delas, honrando-as com todo o cuidado, com toda a dedicação, com todo o amor, para que as nossas orações não sejam impedidas. Tá, irmãos? Nós homens, muitas das vezes, é claro que isso vai variar muito da questão do temperamento de cada um. A ciência explica que nós somos munidos, vamos dizer assim, por um hormônio chamado testosterona. Esse hormônio, ele, além de ter uma conotação sexual, ele nos dá muita energia e nos torna, muitas das vezes, um tanto quanto violentos. Daí a importância de estarmos sempre buscando em Deus algum domínio próprio, para que a gente consiga conter nossas emoções. Muitas das vezes, com o passar dos anos na relação, a gente vai se acomodando, a gente já vai ficando muito à vontade, e a gente vai ficando muito espontâneo, e a gente vai meio que mostrando de fato muito o lado mais, vamos dizer assim, grosseiro da nossa personalidade. Mas a Bíblia nos adverte que nós devemos nos conter e buscar tratar nossas mulheres sempre com a devida honra, com o devido respeito. Tá, irmãos? É claro que nesse relacionamento conjugal, quando, aí mais uma vez eu queria salientar a importância da maturidade. Quando a varoa é cristã e o varão é cristão, a tendência é que eles se organizem, conversem, para que cada um exerçam os respectivos papéis da melhor forma possível. É claro que somos pecadores, como a gente já falou isso aqui muitas vezes em outros vídeos. Então o pecado ele sempre vai trazer complicações, implicações, para que nós não façamos de acordo com o que a palavra de Deus nos ensina. Então precisamos vigiar, precisamos orar, precisamos nos nutrir das coisas de Deus, uma disciplina espiritual, para que tenhamos domínio próprio, especialmente aqueles homens mais temperamentais, que têm um temperamento que a gente chama de temperamento forte, porque infelizmente a gente sabe que alguns homens, infelizmente, leia esse texto no que diz respeito que, por fato de Deus ter estabelecido como cabeça, de Deus ter estabelecido como líder do lar, de fato nós sabemos que muitos homens oprimem suas esposas. Não apenas as esposas, mas também a família. Então, é muito provável que esse que eventualmente possa estar fazendo isso, certamente ele não compreendeu ainda o Evangelho. A mulher tem que ser tratada com a devida honra, com o devido respeito, sendo como o vaso mais frágil. Tá, irmãos? Isso é preponderante, isso é fundamental. Isso vai exigir de nós, homens, maridos, paciência, longanimidade, renúncia. Claro que tudo isso só vai ser possível quando nós amamos as nossas esposas, mas é nesse amor aqui que está escrito, o amor ágape, o amor incondicional, o amor sacrificial, quando a gente está disposto a renunciar, abrir mão, mais uma vez, do nosso bem menor, que é aquilo que nós queremos, em prol de um bem maior, que é o melhor para o nosso relacionamento. Dentre outras coisas, tá? Além disto, a Bíblia também vai nos ensinar que nós precisamos ter uma postura de sacerdote do nosso lar. Dentro dessa questão da liderança, está embutida, vamos dizer assim, esse atributo, esse predicado. Nós, maridos, devemos assumir uma postura de liderança espiritual, sobretudo. Tá? Em Efésios, capítulo de número 5, versículos 25 ao 27, diz assim: Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água, pela palavra,
para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito, né? Então aqui o Senhor está atribuindo a nós, maridos, a responsabilidade de santificar as nossas esposas. Como? Por meio da palavra de Deus. Então, cabe a nós estudar a palavra de Deus, ensinar a palavra de Deus, examinar as Escrituras, pôr a Escritura em prática, com sabedoria, com discernimento, santificando por meio da palavra as nossas esposas. É muito comum no nosso meio a gente perceber que muitas das vezes, infelizmente, isso é uma verdade que ocorre, muitas mulheres puxam para si essa responsabilidade. Porque muitas das vezes o marido ele fica apático, ele fica inerte. Ele não puxa essa responsabilidade para ele. No entanto, a responsabilidade é dele. É dele. Deus atribuiu ao marido o dever de ensinar a sua esposa. O primeiro pastor da esposa é o marido. Não é que a mulher não possa tirar uma eventual dúvida com o pastor de sua igreja. Mas, primeiramente, ela deve buscar no seu marido. Aí, se o marido não souber, aí ele busca no pastor. Mas ele não pode se esquivar do dever de ter o interesse de ensinar a palavra de Deus para sua esposa. O Senhor Deus estabeleceu esta responsabilidade para nós, maridos. Nós devemos ensinar a palavra de Deus às nossas esposas. E jamais jogar esse fardo para cima delas. Devemos sempre nos lembrar que ela é o vaso mais frágil. Então há cargas que ela não consegue suportar. Não também que ela não possa por si só aprender a palavra de Deus, que a palavra de Deus também está acessível a ela. Mas o Senhor Deus estabelece que nós devemos ser os pastores de nossas esposas. Amém, irmãos? Dentre outras atribuições, eu queria ler também o Salmo 128, que vai falar da provisão. Tá? Provisão. Salmo 128 tem apenas, queria ler aqui até o verso 6, é do 1 ao 6 apenas. Diz assim: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa, no interior de tua casa, será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme o Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém. Durante os dias da tua vida, vejas os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Tá? Então nós temos o dever de prover o lar, de sustentar o lar. Não quer dizer que a esposa ela não possa ajudar, como uma adjuntora idônea, uma ajudadora idônea. Mas cabe a nós esta responsabilidade. É mais um predicado, é mais uma responsabilidade que o Senhor Deus há de cobrar de cada esposo, de cada marido cristão, que a provisão do lar depende, ela está responsabilizada a cada um de nós, maridos. Cabe a nós prover o nosso lar. Nós somos os principais provedores do lar. Nós aqui temos que ir à luta, batalhar, guerrear, suar para trazer o pão para dentro de nossas casas. Tá, irmãos? É um erro gravíssimo diante dos olhos do Senhor, um marido que vamos dizer assim, que se escora na esposa. Espera que ela exerça essa função. Cabe a nós prover o lar e, claro, juntamente prover nossas esposas em todos os aspectos, em todos os sentidos, garantindo a elas uma satisfação pessoal, satisfação psicológica, emocional e, sobretudo, espiritual. Tudo isso somos nós que devemos nos esforçar para que nossas esposas elas tenham
acesso, elas sejam supridas neste sentido, tá? Não estou falando aqui só de comida, tá bom? Porque às vezes a pessoa pensa que tem marido que pensa, eu trabalho, eu boto comida dentro de casa, mas as necessidades elas não se reduzem apenas à alimentação. Infelizmente a gente sabe que há maridos que não cuidam das suas esposas, que não têm prazer de cuidar de suas esposas, de prover uma vestimenta adequada, deixá-la mais bonita, mais elegante para ele, é claro. E para que a sociedade veja, e como um todo, que aquele marido de fato cuida de sua esposa em todos os aspectos e em todos os sentidos: emocional, espiritual, material, alimentício e por aí vai. Cabe ao homem ser o provedor de sua esposa. Ela precisa confiar e crer nele nesse sentido, tá? Crendo em Deus que o marido há de exercer todas estas necessidades, tá bom, irmãos? Efésios 5:29 diz o seguinte: porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e cuida dela, como também Cristo faz com a igreja. Então, da mesma forma que Cristo cuida de sua igreja e a alimenta, assim nós maridos devemos ser para com as nossas esposas, tá? E para finalizar, o último quesito, nós devemos protegê-las, tá? Cabe a nós, maridos, proteger nossas esposas. Efésios 5:25, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, sempre que houver algum risco à integridade física, psicológica, qualquer tipo de risco que as nossas esposas possam, em algum momento, ser expostas, cabe a nós, maridos, intervir e protegê-la em todos os sentidos, mesmo que custe a nossa própria vida. Nós devemos nos impor, nos colocar em posição de proteção para com as nossas esposas. Então você percebe que existe uma série de critérios dentro do relacionamento conjugal e que é importante que entendamos e que busquemos praticá-los. Mais uma vez, é claro que o pecado ele nos atrapalha bastante. As tentações, vai haver uma série de dificuldades para que nos impeça, para que façamos a vontade do Senhor. É importante que busquemos em Deus superar todas as dificuldades para que possamos aplicar a palavra de Deus em nossas vidas, para que a gente vá bem, como diz o Salmo 128. Eu gostaria de finalizar lendo aqui uma frase de um teólogo do século XX, o G.K. Chesterton, que ele diz assim: a Bíblia nos ensina a amar o próximo e a também amar os nossos inimigos, provavelmente porque eles, em geral, são as mesmas pessoas. Achei muito interessante essa frase, porque quando o casamento não vai bem, quando os cônjuges não cumprem as responsabilidades devidas à luz da Escritura, à luz da Palavra de Deus, é provável e não é incomum que infelizmente ocorra o fato de aqueles que a gente deveria amar e ser uma só carne possa se tornar eventualmente nossos inimigos. Há uma máxima que diz que entre o amor e o ódio existe uma linha muito tênue. Então, para que cresçamos em amor, precisamos exercer a palavra de Deus. Isso vale para maridos, isso vale para as esposas. Jamais, esposa, sirva a Deus, honre seu esposo. Jamais se coloque na posição de inimiga dele. E a mesma coisa digo aos maridos: honre a sua mulher, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja e jamais se coloque em posição de ser inimigo de sua esposa. Porque acredito que isso certamente traz muito dano a muitas famílias. Quando os cônjuges não conseguem abrir mão do seu bem menor em prol de um bem maior, desobedecendo a palavra de Deus. E isso, infelizmente, muitas das vezes pode culminar
em muitas separações, que é o que nós estamos vendo no mundo atual. Não apenas no que a gente chama de mundo secular, mas infelizmente, especialmente, dentro da nossa realidade cristã, dentro das igrejas evangélicas. Amém, amados? Compartilhe esse vídeo, dê o seu like, deixe seu like, é muito importante para nós. Muito obrigado a todos que têm compartilhado. Toque aí no sininho para receber nossas notificações. Quero agradecer aos irmãos. Tem muitos irmãos aí que têm compartilhado, têm nos ajudado. Louvado seja o nome do Senhor. E compartilhe especialmente com aqueles que você imagina ou sabem que possam estar precisando dessa mensagem. Precisa entender, compreender o Evangelho para aplicar no seu casamento e em suas vidas. Que Deus abençoe a todos, no nome santo do Senhor Jesus. Até a próxima semana. Até mais.